Bom, estamos de volta com o Plantão da Tarde desta quinta-feira. Participe conosco, mande a sua mensagem 999795825 e quinta-feira nós temos Em Debate. Roda a vinheta. Todas as terças e quintas-feiras são dias de debate. Seguimos com temas de relevância apresentados com duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores, para que você possa construir a sua opinião. Em pauta, nós vamos novamente debater sobre a questão eleitoral, o voto consciente que você, eleitor, deve avaliar nas propostas dos candidatos a prefeito, vice e vereadores. E também falando sobre a questão do voto obrigatório e facultativo, além da possível abstenção no dia do pleito eleitoral. Já em nosso estúdio, o advogado, professor universitário e doutor em ciências sociais, doutor Bruno Fraga, está conosco. Muito obrigado, doutor, pela presença. E também o cientista social, professor de sociologia, especialista em filosofia contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, a gente inicia hoje com o professor Hudson com a introdução sobre o tema. Boa tarde, professor. Boa tarde, Galo. Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde aos telespectadores. E a gente falar aqui, né, sobre alguns temas que são importantíssimos, né? A gente vem fazendo aí o Em Debate aí, sempre pontuando aí nessa questão das eleições. Esse ano de eleições municipais, são as eleições onde nós vamos escolher aqueles representantes e os governantes, ou o governante, no caso, mais próximo de nós, aquele que realmente lida com o nosso dia a dia. E, como nós já falamos aqui também em outros programas, num momento atípico aí, por conta da pandemia, então há um receio muito grande, né, da abstenção nessas eleições. Na verdade, a abstenção, né, das eleições, ela vem crescendo aí, né, ainda que de forma tímida, ela não explodiu, né, como muitos analistas aí imaginavam, mas ela vem crescendo ano a ano. E vamos poder falar aqui também um pouquinho sobre essa questão que é polêmica, né, e que muitas vezes traz até um debate aí apaixonado sobre a questão do voto obrigatório ou do voto facultativo, que eu acho que é um tema muito importante, tenho certeza, é um tema importantíssimo quando a gente se fala aí de construção de uma sociedade realmente democrática. Tá certo, muito obrigado, professor Hudson. A introdução agora por parte do Dr. Bruno. Professor, boa tarde, obrigado também pela sua presença. Boa tarde, Luiz Felipe, boa tarde, professor Hudson, boa tarde, telespectadores da TV Plano. Estamos chegando já no final, na reta de chegada das campanhas eleitorais. E com essa reta de chegada das campanhas eleitorais, acende-se um alerta específico para o pleito eleitoral do ano de 2020. Como ficarão as questões relativas à possibilidade de uma elevação do número de abstenções? Também, consequentemente, temos que colocar aqui o voto dos indecisos e dentro de um cenário nacional ainda, né, de disputas em relação ao controle da pandemia da Covid-19. Talvez o nosso eixo fundamental de análise possa envolver essa mistura de elementos sobre propostas na reta final dos candidatos, mudanças de panorama do cenário eleitoral com divulgações de pesquisas e, principalmente, como convidar e cativar o eleitor a participar desse pleito eleitoral com pandemia da Covid-19 e, infelizmente, talvez alguns cenários de desalento que são naturais durante esse percurso das eleições. Tá certo. Professor Hudson, iniciando o nosso debate de vez, né, e aproveitando até esse gancho do professor Bruno, é importante, né, que nessa reta final o voto consciente ele é elevado. A gente tem falado bastante aqui a importância de que todos possamos conhecer as propostas, que sejam execuíveis, inclusive. Então, falando sobre esta reta final, quando nós ouvimos falar sobre o quanto é importante de escolher bem cada um dos candidatos, seja para eleição majoritária, seja para eleição proporcional. Sem dúvida, né? O voto é aquilo que nós já falamos, inclusive, também em outros programas. No mundo ideal, né? O ideal seria que as pessoas, ao irem votar, elas tivessem consciência ali
do seu voto, né? Tivessem plena consciência ali, conhecessem as propostas, tanto do candidato a prefeito quanto do candidato a vereador, olhasse, né, o passado, né, desse candidato. Nós já falamos aqui, inclusive, sobre a lei de ficha limpa, né, que é uma lei que é controversa, mas, de certa forma, ela também trouxe avanços para o processo eleitoral. Então, quer dizer, o ideal, né, seria que o eleitor ele tivesse essa consciência na hora de ir votar, que ele conhecesse realmente, de fato, o seu candidato. Olhasse, inclusive, também, né, se esse candidato, quais são as experiências anteriores dele, né? Porque quando a gente fala da Prefeitura de Poços de Caldas, nós estamos falando de uma máquina administrativa com 6.400 servidores, tá certo? Com um orçamento aí que é um dos maiores de Minas, em torno aí, não me falha a memória, em torno aí de 600 milhões de reais, e que tem também uma série de problemas aí, né? Como, por exemplo, hoje em dia nós temos um problema enorme que é a CND do município, que é a certidão negativa, né, lá do município, que ela não está em dia, por uma série de questões, né? Mas o futuro prefeito ou quem for eleito, né, pode ser também que nós mantenhamos o atual prefeito, a partir do ano que vem vai ter uma série de questões aí para poder trabalhar no município. Tudo isso também num cenário de pandemia. Então, o voto consciente nessa eleição, o voto consciente, ele sempre ele é primordial, quando a gente fala em democracia, né? No mundo utópico, seria o bom que todos votassem de forma consciente. Eu acho que essa eleição, especificamente, ela é uma eleição onde o eleitor ele vai ter que tomar muito cuidado, olhar muito antes de definir realmente o seu voto. E, professor Bruno, essa atipicidade, né, não é algo normal uma pandemia, né, para todos que vão exercer o seu direito de voto. Acho que, em sua maioria, se não for 100%, nunca passaram por um momento desse, né, pandêmico, né? Tivemos gripe espanhola e tudo mais há 100 anos atrás. Portanto, nós temos que ressaltar que essa atipicidade também leva uma análise diferente das análises anteriores que já foram feitas para o exercício desse voto consciente, não é mesmo? Eu concordo, Luiz Felipe, e como o professor Hudson muito bem acrescentou, essa dinâmica do voto consciente é muito importante nós prestarmos atenção, porque não é comum, não é muito do hábito, né, do eleitor, principalmente no contexto municipal, levar em consideração aspectos muito mais técnicos, né, voltados à questão burocrática. E aqui eu me refiro, por exemplo, ao controle social das contas públicas, né? É interessante nós prestarmos atenção como essa questão não só da pandemia, né, mas eu também quero aqui despertar algo que não era tão presente nas eleições municipais do ano de 2016, por exemplo, que se trata do alto poder das redes sociais, né? Como as redes sociais passaram a ser utilizadas e de maneira particular nesta pandemia, onde até mesmo a aglomeração não é tão recomendada e é possível até perceber que os candidatos têm evitado muito, né, essa aglomeração, tem feito a sua campanha para pequenos grupos, se reunindo, claro, com muita frequência, mas mantendo ainda essas regras do distanciamento. Então, existe a eleição, né, construída na sua base tradicional com diálogo com o eleitor, presencial, e uma eleição paralela cuja propaganda, os dados, as informações estão sendo divulgadas fortemente nas redes sociais. E cabe frisar que, a meu ver, a dinâmica do voto consciente, ela está muito associada hoje à capacidade de engajamento que as pessoas têm nessas redes sociais e saber diferenciar o que pode ser realmente considerado como fato e aquilo que é considerado como fake. Mas eu me alinho ao comentário do professor Hudson, sobretudo com essa dinâmica da poderosa máquina pública que hoje Poços de Caldas tem, né, como um município bastante significativo no sul de Minas, e como, né, obviamente, o controle dos gastos públicos certamente se torna um dos elementos que o eleitor certamente levará em consideração ao proferir o seu voto no próximo dia 15.
Professor Bruno, ainda com o senhor, é importante, aproveitando esse comentário das redes sociais, o senhor acredita que a partir da eleição 2020, né, será um ano icônico até para as próximas eleições, onde mais e mais as redes sociais tomarão conta desses fatores de campanha eleitoral, de uma forma geral? Eu particularmente, Luiz Felipe e os nossos telespectadores da TV Plan, eu acredito que sim. Entretanto, nós temos que ainda prestar atenção que essa conectividade das pessoas vai muito ao encontro ainda do despertar de um interesse cívico, né? Que nem todas as camadas da população, nem todas as pessoas despertam de maneira semelhante, né? Então é por isso mesmo que concomitantemente com a preocupação quanto ao voto consciente, surge a preocupação ao combate das fake news. E eu quero ainda frisar, e esse é um ponto que talvez entre no debate, mas eu deixo aqui para reflexão dos telespectadores, que o governo, isso em âmbito federal, e principalmente o Poder Legislativo, Câmara, Senado, tem se empenhado para combater ferrenhamente. E um instrumento que eu acho que teve muita repercussão ao longo dessas eleições foi uma alteração da lei eleitoral que inclusive pune com crime de prisão, ou seja, estabelece a pena de prisão até uma reclusão de 2 a 8 anos quem comete essa espécie de fake news eleitoral, né? Então isso tem de certa maneira inibido, tem de certa maneira distanciado um pouco que as informações possam chegar à população, muito com esse receio do que será que o que eu estou publicando é fato ou é fake? Então na dúvida não se publica, mas o que não se publica também não é transparente. Bacana. Professor Hudson, entrando agora no tema propriamente do voto facultativo ou do voto obrigatório, né? É importante a gente falar disso, né? Porque ainda assim existe um baixo entusiasmo nesse ano, o medo da pandemia propriamente, né? Podendo aumentar a abstenção no dia do pleito eleitoral. Os alfabetizados maiores de 18, menores de 70 anos, eles são por lei obrigados a votar. O voto ele não é obrigatório para os analfabetos, os maiores de 70 anos, nem para os menores de 16, maiores de 16 e menores de 18, né? Quem tem 16, 17 anos também. Falando um pouquinho sobre essa questão da obrigatoriedade, eu levanto já a pergunta principal para hoje. O senhor é a favor ou contrário da obrigatoriedade do voto em nosso país? É uma questão que ela muitas vezes a gente vê debates acalorados, né, e apaixonados, né, tanto por parte de quem defende um voto obrigatório com boas justificativas, como por parte daqueles que defendem o voto facultativo com boas justificativas também. É importante só salientar o seguinte também, que chegou-se a cogitar que nessas eleições, esporadicamente, né, especialmente por conta de estarmos vivendo aí um período de pandemia, que o voto nestas eleições especificamente fosse facultativo. Mas o Congresso não avançou nesse sentido, né? Alterou inclusive a data das eleições, as eleições já eram para ter ocorrido no primeiro domingo deste mês, e vão ocorrer no dia 15 de novembro, em alguns municípios, talvez aqueles municípios que estejam enfrentando ali uma situação de calamidade por conta da pandemia, né, calamidade realmente na saúde, por conta da pandemia, as eleições poderão ocorrer inclusive até dezembro, tá certo? Houve essa brecha aí que o Congresso deu, mas não alterou a questão do voto obrigatório. O voto obrigatório, aqueles que defendem o voto obrigatório usam como argumento que, como nós participamos de uma sociedade, né, vivemos em uma sociedade, nós vivemos no coletivo, as nossas ações elas se dão no coletivo e não de forma individual, né, porque as nossas ações elas repercutem no coletivo. Então, não só um direito do cidadão participar das eleições, mas também o dever, né? Seria o direito dele participar como candidato ou da forma como queira, né? Filiado a um partido, seja lá como for, mas tendo também o dever de votar. Já aqueles que defendem o voto facultativo trabalham na questão que tudo aquilo que você trabalha, tudo aquilo que te torna um dever, né, ele te tira realmente a essência, na própria questão filosófica mesmo, da sua cidadania, da sua plenitude. Por quê? Porque você está sendo obrigado a participar, você está sendo obrigado a votar. E não indo, nós acabamos de falar aqui, na questão do voto consciente, e não votando de forma consciente.
eu já fui um defensor, né, do voto obrigatório. Hoje eu entendo que o voto obrigatório ele acaba trazendo mais prejuízos para a democracia do que auxiliando na construção dessa sociedade mais justa, né, que é a democracia. Ela sempre vai trabalhar para nós termos uma sociedade mais justa, e esse é um dos objetivos principais da democracia, se não o principal. Acredito que o voto obrigatório ele acaba inibindo o cidadão de certa forma, quando ele obriga esse cidadão a votar. Quando o cidadão ele pode ter ali o direito de dizer não, não quero votar, não quero participar, né? Vou participar da vida pública de outras formas, porque existem também outras formas para participar. Então, hoje em dia eu entendo que o voto facultativo ele é o melhor caminho para dentro de um processo democrático. Professor Bruno, eu estendo essa pergunta também para o senhor e, por outro lado, já coloco o fator pandemia, né? Essa expectativa de abstenção que nós poderemos ter também pela insegurança, né? Até recentemente, entrevistando chefes de cartórios eleitorais aqui de nossa posse, de zonas eleitorais de Poços, já ficou bastante claro que as pessoas que não se sentirem seguras, elas vão poder justificar, não serão penalizadas por tal. Porém, ainda assim, levanta-se essa dúvida, será que até mesmo as pesquisas que têm sido divulgadas, elas irão retratar a realidade no aspecto das pessoas que decidirão não sair de casa? Ok, Luiz Felipe, professor Hudson, nesse ponto, até, claro, prestigiando esse momento importantíssimo de debate e formação de convicção sua, eleitor e cidadão de Poços de Caldas, eu queria talvez apresentar um contraponto, né? Ou seja, discutir ou debater sobre a obrigatoriedade ou não do voto, isso implica numa circunstância de que nós precisamos entender ou não se estamos já diante de uma maturidade plena de nossa democracia, tá? Eu tenho alardeado, tenho construído algumas ideias um pouco intermediárias, né, nesse ponto ao professor Hudson. Eu particularmente entendo que enquanto a democracia não alcança um estágio pleno quanto ao seu amadurecimento, é fundamental e indispensável o voto obrigatório. E tento explicar rapidamente por quê. Pois precisamos entender não só pelo contexto em si do voto, porque de fato o professor Hudson tem ampliada a razão, ou seja, o voto ele tem que ser tratado como um direito, né, uma questão, uma liberalidade, isso tem uma reflexão filosófica, sociológica, da extensão e dos limites da autonomia do homem, né? Então, sob esse ângulo, eu concordo. Entretanto, no contexto do amadurecimento político, eu posso dizer com tranquilidade até, não estamos preparados. Basta levarmos em consideração fatos ou estatísticas que levam em conta o seguinte: até pouco tempo atrás, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, aliás, inclusive nessa última semana, estava regulamentando a necessidade de transferência de recursos do fundo partidário para custeio de campanhas eleitorais para pretos e pardos. Ou seja, o que significa isso? É como se houvesse uma necessidade do Poder Judiciário garantir o quê? A democracia. Por outro lado, vamos levar em consideração a cota de mulheres na política. Infelizmente, cada vez mais nós temos aí a indicação de mulheres que muitas vezes passam em branco na cédula eleitoral exatamente como uma forma de preenchimento de cotas. Então, enquanto nós não estivermos efetivamente amadurecidos quanto a essa participação intensa na política, a única saída que talvez exista continua sendo a do voto obrigatório, ou seja, pelo menos para que o eleitor possa diminuir essa margem de desequilíbrio provocada por outros fenômenos, como o patriarcalismo, como o clientelismo, as elites, o poder de classe, que infelizmente ainda é muito presente, né, em nosso país. E poderia até rapidamente contextualizar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde vamos ter também uma eleição muito impactante no contexto presidencial, é exatamente o que está acontecendo, ou seja, a baixa presença dos norte-americanos nas urnas em função, né, do voto não ser obrigatório, isso interfere frontalmente em se formar convicções políticas sobre o papel preponderante do presidente. E no segundo plano, na questão das abstenções, de fato, a pandemia trouxe estatisticamente essa possibilidade, até posso trazer uma projeção do Tribunal Superior Eleitoral. No ano de 2016, nós tivemos um índice médio de abstenções em torno de 17% dos municípios brasileiros. Estima-se, conforme pesquisas divulgadas, que essa abstenção poderá chegar em
entre 23% até um limite de 25%, levando-se em consideração a votação dos grupos de risco, obviamente, e também levando em conta o quê? Essa figura do desalento, que é uma espécie de descrédito, desânimo, né, do eleitor, infelizmente por circunstâncias que misturam o quadro da pandemia, uma circunstância econômica adversa, e também precisamos levar em consideração trajetos, deslocamento da pessoa até sua zona eleitoral, dificuldades muitas vezes do voto na zona rural. Então eu acho que o ideal, e terminando a minha fala, é tomar providências como o TSE tem tomado. Até recentemente ele criou um mecanismo onde a justificativa da ausência poderá ser feita por telefone, por meio de aplicativo. Então este cenário ele é extremamente interessante para que talvez o voto continue até sendo obrigatório. Mas por que não um voto por app? Por que não um voto realizado pelo celular ou com mecanismos tecnológicos que atualizem ainda mais este processo eleitoral? Legal. Bom, considerações finais rapidamente, professor Hudson, e até colocando um outro fator, né, levantando esse tema nas considerações finais, que se por um lado nós temos a obrigatoriedade, por outro nós temos uma multa, que eu nem considero multa, né, um valor irrisório que é aplicado às pessoas que não votarem e precisem posteriormente regularizar a sua situação também, né? Eu pessoalmente, né, eu tive uma eleição, né, na verdade um turno de uma eleição que por uma série de razões eu não pude votar, e depois quando eu fui pagar, isso aí há muitos anos já atrás, né, mais de 20 anos, e quando eu fui realmente quitar, né, acertar minha situação na Justiça Eleitoral, até me surpreendeu que era um valor realmente irrisório, como você bem disse, Galo. Então, quer dizer, a própria questão do voto obrigatório, né, que eu defendo o voto facultativo, mas também nós temos que ter isso em mente no Brasil, né, que o voto é obrigatório, mas a multa pelo não comparecimento é algo irrisório, é quase que simbólico ali, né. O grande problema quando a pessoa não vota é que ela fica tolhida ali de alguns direitos, né, como, por exemplo, retirar passaporte. Alguns documentos acabam sendo dificultados enquanto, na verdade, impossível dela retirar, enquanto ela não acertar a sua pendência junto à Justiça Eleitoral. Legal, considerações finais, doutor Bruno? Perfeitamente. É extremamente salutar, é claro que esse valor ínfimo, muitas vezes módico, cobrado como multa, como sanção, ela tende a tornar essa regra até do voto obrigatório sob um certo ângulo ineficaz. Entretanto, a cultura que prepondera no Brasil, infelizmente, é sempre aquela cultura. A dificuldade para se recolher, muitas vezes, essa multa já faz com que automaticamente a pessoa se sinta ainda mais obrigada a votar. Então, talvez o trajeto, o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho de simplificação das regras eleitorais, e esta pandemia, as eleições de 2020, vem apenas a confirmar este cenário. Excelente. Já de antemão gostaria de agradecer ao Dr. Bruno Fraga, a primeira participação aqui no Em Debate de muitas, viu, doutor? Aguardamos também próximas oportunidades. Obrigado também ao professor Hudson, e para você que está em casa, muito obrigado pela audiência. O Plantão da Tarde, o Em Debate fica por aqui e a gente se vê durante a programação. Boa tarde. Tchau.